O Começo do Fim, por Gustavo Corsão, publicado em O Globo, em 11 de janeiro de 1975. O artigo de quinta-feira demonstra que naquele tempo vivíamos no engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Quando o Papa João XXIII anunciou sua ideia de convocar um concílio ecumênico, escrevi um artigo entusiástico intitulado Flor da Inesperada Primavera. Este artigo, relido hoje, prova a boa vontade confiante com que recebemos tudo o que vinha de Roma, do Papa, mas também prova que vivíamos no mundo da lua em relação a tudo o que já acontecera e ainda acontecia na Europa, em torno do Vaticano. Se naquele tempo tivéssemos lido o livro de Jacques Marteau, L'Église de France devant la Révolution marxiste, abundantemente citado em O Século do Nada, saberíamos desde 1958 que as esquerdas já haviam assaltado o mundo católico e já dominavam a situação. Com este e mais todos os livros e revistas que li com atraso, eu teria, naquele tempo, soltado um grito de alarma diante da ideia de reunir, aglomerar, condensar, comprimir a matéria explosiva, isto é, os 3.000 bispos já envenenados, já teleguiados, em sua maioria. Não imagino, tranquilize-se leitor, que meu grito tivesse a onda avolumada e modificasse o curso da história. A onda já tinha dimensões pavorosas, a ténébreuse affaire da Action Française já quebrara a resistência católica da França e já desviara muitos católicos para os lados de Chemounier. Em 1932, fundara-se a revista Esprit, que tomou como marco da capitulação católica. A Batalha da França já estava perdida, mas naquele tempo, como já contei em O Século do Nada, estávamos na ativa em nossa vida profissional e reservávamos todos os minutos livres para a leitura da sabedoria perene a que chegávamos com tamanho atraso já no meio da vida. Das coisas da França, só conhecíamos os livros de Raissa e Jacques Maritain, liricamente filtrados, que mais nos eclipsaram do que nos mostraram a brutalidade sinistra das coisas contingentes que começavam uma obra muito mais destruidora do que a guerra. Durante a guerra, já os poetas de língua inglesa, contrariando o genial Hilaire Belloc, mais defendiam a democracia do que a civilização. Enfim, tudo conspirou a favor da revolução, e foi com esse espírito que os bispos se congregaram, chamados pelo Papa João XXIII, ainda mais ingênuo e despreparado do que nós, porque prejudicado pela espécie de bondade oposta àquela que Marcel Proust descreveu, le visage antipathique et sublime de la vraie bonté. Começamos a desconfiar quando chegaram as primeiras notícias da reforma litúrgica. Um dia, ainda em 1963 ou antes, tive de repente, num clarão, a evidência da calamidade. Num acesso de desespero, corri ao telefone e desabafei aos gritos com um amigo. Eles estão loucos, eles estão loucos. Inquieto, o amigo correu a acudir-me
e encontrou-me na varandinha da entrada a chorar, a soluçar alto como criança machucada ou como namorado traído. Na paróquia começaram a chegar os primeiros efeitos, com estridência cômica. O altar-mor em construção transformou-se numa espécie de console monumentalmente inútil e diante dele colocaram uma mesa. Quando o padre moço, no domingo, entrou e se viu diante de um auditório, perdeu a pouca cabeça que tinha. Na hora do sermão, pôs-se a gritar: reformas, reformas, com pulos e gestos de polichinelo, e ameaçava: e ainda virão mais reformas, mais reformas. Escrevi-lhe uma carta para dizer-lhe que devia anunciar as tais reformas já feitas em termos que tranquilizassem os fiéis quanto à permanência do essencial, e não inquietá-los com a ameaça de novas reformas. Certamente, ao ler tal carta, o padre riu-se de mim. Hoje, lembrando-me dela, rio-me eu também de minha ingenuidade. Nesse tempo, à saída da igreja, nosso grupo de amigos se reunia para desabafar e vomitar as besteiras do padre. O padre Alfredo Lage tinha convulsões que já então terminavam em acessos de tosse. O bom vigário, o saudoso padre Germano, não conseguia deter o galope dos moços, nem conseguia entender o que acontecia em Roma. Foi então que chegaram, de onde, novas instruções para os novos padres, em vez de pular e gesticular, exaltar os jovens e malhar os pais. Foi uma delirante e divertida investida contra o quarto mandamento de Deus. Mais tarde, um arcebispo que recentemente representou o Brasil num sínodo, depois de passar anos difamando o Brasil para ganhar passagens de avião, escreve isto: precisamos abrir aos jovens crédito de ilimitada confiança. Um livro católico em Belo Horizonte, dirigido aos jovens, escreve isto: não dê ouvidos ao que lhe dizem em casa, a fonte é suspeita. Por enquanto, nas paróquias, os novos padres reúnem jovens, pervertem jovens, estupidificam jovens. O programa é a morte do pai. O tempo jovem, que no meu aulete é adjetivo, se torna regularmente substantivo, mas depois se volta a adjetivar com uma cômica impropriedade nas expressões missa jovem e outras. Além desse fenômeno gramatical, registra um fato fonético, o O, aberto demais, com que os novos padres designavam os jovens. Considerando-me incompetente, deixo aos especialistas a explicação de ambos. O que sei claramente é que esses novos padres, nessa exaltação dos jovens, seguiam servilmente e imbecilmente a revolução anarquista que quer a decapitação do rei, o assassinato do pai e a morte de Deus. Na continuação, o abalo do santo princípio da autoridade tomou formas mais sinistras, como veremos no próximo artigo, se Deus quiser. Fim do artigo.